Fala galera, olha só, eu recebi uma pergunta interessante e eu queria discutir alguns pontos dela, tá? Eu quero discutir as situações em volta dessa pergunta para a gente poder analisar. A pergunta, ela é uma pergunta bem tranquila, mas a gente pode realmente extrair muitas informações dela. É o seguinte, a pessoa me disse assim: professor, uma empresa ou um MEI, né? Um MEI que abriu em setembro de 2019, certo? Tudo bem? Abriu em setembro de 2019 e agora em julho de 2020 ela ultrapassou o teto do faturamento, né? Os 81 mil reais. Como que eu faço agora? Ela vai ter que ser desenquadrada, ela precisa ser desenquadrada, eu espero a comunicação da Receita Federal, o que eu faço? Tá, e tem algumas situações que a gente precisa discutir aqui, tá? A primeira coisa que eu perguntei para ela foi o seguinte: me fala o seguinte, quanto foi o faturamento lá em 2019? E aí, para minha surpresa, ela disse que o faturamento desse mês tinha sido de 60 e poucos mil reais. Tá, e aí nós temos um problema, a gente tem que lembrar que uma empresa em início de atividade, ela precisa fazer a adequação do seu faturamento, ela precisa entender qual é o novo limite do seu faturamento. E como funciona? Eu vou pegar o valor total do faturamento que eu posso ter no ano, 80 mil reais, dividir por 12, ao dividir por 12, multiplico pela quantidade de meses que eu tenho, tá? Então, se setembro, outubro, novembro, dezembro, são 4, né? Então, 81 mil dividido por 12 vezes 4, eu tenho um novo teto. E 60 e poucos mil reais ultrapassava muito o teto dessa empresa. Então, em tese, ela deveria ter desenquadrado lá atrás, lá em 2019. E não só em 2019, no final de 2019, desde o começo de 2019, né? Desde o começo da empresa em 2019, no caso, setembro. Não é o começo de 2019, o começo da empresa em 2019, setembro. Tá bom. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que analisar essas situações, tá? Deixa eu pegar aqui, eu vou fazer essa conta aqui, você não vai me ver eu fazer essa conta, mas eu preciso fazer essa conta. Pera lá. Ó, 81 mil dividido por 12 dá 6.750, 6.750. Não, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 4 meses. 6.750 vezes 4, eu tenho um limite para essa empresa em questão, que abriu em setembro, esse MEI, esse microempreendedor individual, né? Vamos chamar de microempreendedor individual. Esse MEI, o limite de faturamento que ele tinha era de 27 mil reais. 27 mil reais, mas para desenquadrar no próximo ano, ele tinha mais 20%. Porque sim, ele pode faturar até 20% a mais do que ele pode, do que o limite dele, e aí ele desenquadraria só no outro ano. Então vamos lá, 27 mil mais 20%. Você não está vendo fazer a conta, mas está tudo bem, está aqui, tá? Então ele poderia ir até 32.400. Então se um MEI abriu em setembro, ele pode ir até 27, mais 27 mil de faturamento, mas se ele ultrapassar e for até 32.400, ele fica MEI até o final do ano, e no próximo ano, no caso de janeiro de 2020, ele se tem que aderir a um outro tipo de tributação, no caso, né? Geralmente as empresas vão para o Simples Nacional, mas não obrigatoriamente, ele poderia passar já do presumido real, mas logicamente, geralmente vai para o Simples Nacional. Então tá, então essa empresa, se faturasse até R$ 32.400, ela deveria ir para o Simples Nacional no começo de janeiro de 2020. O problema é que ela faturou mais do que os 32.400. Ela faturou 60 e poucos mil reais. E aí nós temos um problema, porque quando ela fatura mais do que os 20% do limite, ela deve voltar, retroagir ao começo de suas atividades, e aí ela vai ter que ter um faturamento vamos falar Simples Nacional, tá? Vai ter que faturar lá, vai ter que ter a tributação dela pelo Simples Nacional, desde setembro. O problema é que a gente já está em julho e agora que ela percebeu que 2020 ultrapassou, ou seja, agora em 2020 já tem um faturamento aí de 90 e poucos mil, quase 100 mil reais. Tá, olha o problema que a gente tem. O problema é que essa empresa lá atrás já devia ser simples desde setembro e ela está até hoje, julho de 2020, como MEI. E a pessoa me fez uma pergunta que eu achei justíssima, uma pergunta que muitos fazem. Professor, mas não chegou para mim a carta de desenquadramento, não chegou a notificação da Receita Federal, não veio nada de ofício da Receita Federal. E esse é o grande problema.
pela legislação do MEI. Na perguntas e respostas do MEI também fala sobre isso. Que o desenquadramento pelo excesso de faturamento, a responsabilidade da comunicação é do MEI. Assim como é no Simples Nacional também, mas é do MEI. Não é a Receita Federal que vai lá falar assim, olha, você desenquadrou por faturamento. A Receita Federal faz um desenquadramento automático? Sim, ela faz. Quando existe, o MEI vai lá e abre uma filial, vai lá e abre uma empresa e aí ele vai desenquadrar a outra empresa dele, é automático. Situações que ele tenha... Mudou o modo de atividade dele, ele passou a ser uma limitada, ele não pode ser uma limitada sendo MEI, ele vai desenquadrar automaticamente. E também quando ele coloca uma atividade impeditiva, se ele colocar uma atividade impeditiva, automaticamente ele vai ser desenquadrado do MEI, ok? Ele vai ser desenquadrado do MEI automaticamente. Tá, mas por faturamento, a obrigatoriedade é do MEI fazer a comunicação, ou seja, olha, passei do valor total que eu podia, no caso nós fizemos o exemplo, 32.400, passei do valor total no próximo mês, e aí sim, a resposta é, no próximo mês, o faturamento já deve seguir fora do MEI, no caso aqui, nosso exemplo, no Simples Nacional. Tá? Então, o que eu quero deixar de maneira enfatizada nesse vídeo aqui para você? Não é nem questão do faturamento, 81 mil, 20%, eu sei que é relevante para muita gente, mas não é nem essa a questão. A questão é a seguinte, a comunicação deve ser feita pela própria empresa quando ele ultrapassa o limite, tá? Quando ele ultrapassa o limite, é a própria empresa que deve fazer a sua autoexclusão, a comunicação, e aí passar para o outro regime tributário, no caso, o Simples Nacional. Tá bom, eu sei que você está aí se perguntando, professor, mas e agora? E agora? Você vai ficar só falando para mim o que acontece, mas me conta, e agora? Tá bom, agora o que deve ser feito é voltar lá atrás, e quando eu falo lá atrás é setembro de 2019, pegar todas as receitas de setembro, tributar pelo Simples Nacional, entrar lá no site Simples Nacional, colocar ela como Simples Nacional, levar a receita lá para dentro, tributar ela como Simples, vai gerar uma guia com multas e juros. E aí vem setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, recolhendo via Simples Nacional, porque ela já deveria estar fora do MEI desde setembro, tá? Então por isso tem que estar ligadinho nessa questão aí da receita bruta da empresa. Lembrando que aqui a gente está analisando não a RBT, Receita Bruta dos últimos 12 meses, mas sim a RBA, que é a Receita Bruta acumulada do ano, tá? Sempre olhando a situação. Então vamos lá. Fatores relevantes desse vídeo, dessa aula. 20%. Sempre pensando, a empresa inicia atividade, ela tem que adequar o faturamento dela, até que ponto ela pode ir, tá? Divide por 12, o faturamento total, 81 mil dividido por 12. Eu vou encontrar 6.750, acho que é isso que eu fiz aqui na calculadora, e eu multiplico pela quantidade de meses que essa empresa vai trabalhar aquele ano. Vamos lá, começou em setembro, outubro, novembro, dezembro, são 4 meses. Então eu multiplico por 4, esse é meu teto no meio, no caso. Esse é meu teto no MEI, é o teto, beleza. Mas tem uma lambuja, uma groja, como a gente fala aqui em Goiás, que é de 20%. Então eu vou pegar aquele teto que eu tenho aqui, mais 20%. Se eu ultrapassei o meu teto, eu já estou fora. Só que eu vou sair em janeiro do ano que vem. Se eu ultrapassar esses 20%, aí eu estou fora dentro do próprio ano, retroagindo ao início da atividade da empresa, que foi no caso de setembro de 2019. Eu espero muito, mas espero mesmo que essa informação seja relevante para você e que ela possa aí te colocar em outro patamar quando você estiver discutindo aí com colegas e clientes. Beleza? Forte abraço, fique com Deus e até mais!